Todos estejam bem. É um prazer e um privilégio muito grande poder estar aqui, né, no culto de domingo, no culto de ceia. Antes de tudo, eu queria trazer para vocês aqui uma informação teológica. Eu não sei se vocês sabem, mas por volta ali da década de 40, de 50, encontraram lá em Qumran alguns textos muito antigos, né, alguns manuscritos lá. E conseguiram descobrir, através desses achados, o que Jesus falou no final de abril. Sabe o que Jesus falou no final de abril? Amai o próximo. Entendi. Tá bom. Tentei, né, irmãos? Mas brincadeiras à parte. Depois, no final do culto, vai ter alguém entendendo a piadinha e tal. Vai dar certo, em nome de Jesus. Mas... A irmã captou lá agora. Glória a Deus, irmãos. Tá vendo? O Espírito não falha. Ele tá fluindo, Bom, de verdade é um prazer muito grande poder estar aqui entre vocês. Já tive o privilégio já de pregar no culto de missões, de intercessão, no culto da família e hoje pela primeira vez aqui no culto de ceia. E hoje eu gostaria de trazer aqui para vocês um pouquinho de história. Eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a história da Reforma Protestante, as suas implicações e desdobramento para a nossa fé hoje. Quantos aqui conhecem a história da Reforma? História de Lutero? Amém. Agora, quantos já leu um livro sobre Lutero, um livro sobre a Reforma? Aí já minguou um pouquinho, né? Mas o mês de outubro, né, irmãos? O mês que se passou, é o mês em que rememoramos a Reforma Protestante. O período da história em que homens e mulheres se levantaram contra o sistema religioso da sua época e reivindicaram uma reforma. E é importante a gente saber, destacar que Martinho Lutero, né, apesar de ser um dos principais personagens da época, ser o mais conhecido, ele não foi o único responsável pela reforma. Né? Nomear ele como o responsável seria uma tremenda injustiça com tantos outros que o antecederam e inclusive morreram por se levantar contra o sistema corrupto que a igreja havia se enfiado. Então a gente vai ter, por exemplo, John Hus, Wycliffe, Savonarola, Jerônimo de Praga e tantos outros que o antecederam já haviam levantado já uma bandeira de protesto. O que no fundo aconteceu e que possibilitou o avanço do movimento é que Lutero encontrou no seu período pessoas que enxergaram na sua proposta de reforma um meio de romperem com a potência que era a igreja da época e assim se verem livres, né, dos impostos que eles estavam sujeitos. Então isso possibilitou o avanço do movimento. Pessoas financiar o movimento. Porque se não fosse o príncipe da Saxônia ter enviado cavaleiros, né, para salvá-lo, com certeza naquele dia, quando ele voltava de Worms, ele teria morrido como tantos outros, impossibilitando então a continuação do movimento. Então, para aqueles que não estão muito familiarizados com a história, eu vou contar rapidamente aqui um pouquinho da história, para a gente prosseguir com a proposta de hoje, onde eu quero trazer para vocês um dos 5 lemas da Reforma Protestante. Soli Deo Gloria. Essas solas, né, que talvez vocês ouviram falar no mês de outubro, são os pilares da fé reformada. São os 5 fundamentos da fé reformada. E esses solas significam somente. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Então, é sobre essa última que a gente vai nos ater hoje. Então, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês da história. Martinho Lutero, ele era um homem muito simples, de família muito humilde, tanto que ele chegou a mendigar pão pelas ruas quando mais novo. Até que um dia uma senhora chamada Dona Úrsula foi atraída pelas suas orações e acolheu ele na sua casa. É a partir daí que Martinho Lutero ele vai passar a receber uma educação mais sólida. E conta a história que Martinho Lutero sempre foi muito dedicado e muito vocacionado aos estudos. Tanto que aos 18 anos ele decide estudar em uma universidade, então ele vai ser enviado para Erfurt, e aos 21 anos, bem novinho, ele já recebe o título de bacharel e doutorado em filosofia. Lutero também era um homem muito dedicado, era muito temente a Deus, tanto que ele dizia que orar bem era a melhor parte dos seus estudos. E vai ser essa devoção que vai aquecer o seu espírito para a vida monástica, e vai se consumar num evento específico, quando ele voltava de uma das visitas que ele fazia à casa dos seus pais, e cai um raio do lado dele. Então ele se prostra, ele com muito medo grita: Santa Ana, me ajuda e eu vou me tornar um monge.
Então Lutero ele não morre e passa a se dedicar à ordem agostiniana. Por lá, ele vai fazer jejuns prolongados, vigílias sem fim. Conta a história que pela manhã, quando os monges iam chamá-lo para que ele fosse tomar café, estava desmaiado no chão do seu quarto, depois de dias e dias sem comer e sem beber nada. E essa era uma atitude muito piedosa. Aos 24 anos, então, ele se torna padre e vai ser em uma das suas viagens para Roma, subindo as escadas santas de joelho, que ele vai ter uma espécie de encontro com Deus. Porque ali ele vai lastimar que ainda os seus pais não estivessem mortos para que ele pudesse resgatá-los do purgatório. Porque nesse período estava muito forte a questão da venda das indulgências, como um mecanismo de perdão de pecados, como um meio de alcançar o favor e a misericórdia de Deus, e que também tinha como finalidade a construção da Capela Sistina, a partir dos recursos que eram levantados. E também tinha até um homem muito influente, né, no período, que gritava pelas ruas, né, ele era muito influente na questão da venda das indulgências, e ele gritava assim, ó, que ao som de uma moeda que no gasofilácio cai, uma alma do purgatório sai. Então vai ser ali nas escadas santas que vai ressoar nos seus ouvidos o texto de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Então, muito envergonhado, ele se levanta e sai. O filme de Lutero vai começar com essa cena, como sendo o start, né? O evento onde ele cai de si e percebe a corrupção generalizada em que Roma havia se enfiado. Então, essa questão das indulgências e das penitências como meio de alcançar o favor de Deus foram questões cruciais para a revolta de Lutero contra o sistema religioso romano, onde Lutero vai levantar algumas questões. Ele vai dizer, ora, se o Papa pode tirar as pessoas do purgatório, por que ele não faz isso por amor? Então essas inquietações vão levar Lutero a estudar mais e mais, onde ele vai receber o título de doutor em teologia e vai ser nomeado o pregador oficial de Wittenberg. Então, pouco a pouco, Martinho Lutero ele começa a sair da escravidão onde ele se encontrava. E ele passa a olhar agora para a justiça de Deus com outros olhos. Porque antes ele enxergava a justiça de Deus como detestável. Ele odiava a expressão justiça de Deus. Porque ele havia aprendido que Deus era um Deus justo e que, portanto, punia pecadores injustos. Então esse Deus ele odiava. Porque na sua interpretação, justiça de Deus era o mesmo que justiça punitiva. Mas agora, despertado pelo texto de Romanos, ele tendo esse texto basicamente como a sua chave hermenêutica para ler todas as escrituras, ele entende que Deus ele satisfaz os pré-requisitos necessários, dando graciosamente aos pecadores aquilo que eles precisavam para que eles fossem justificados. Então, a partir daqui, ele enxerga a justiça de Deus como uma porta para o paraíso. E vai ser em 1517 que ele vai afixar as suas 95 teses nas portas da Capela de Wittenberg, convocando toda a igreja para um debate público contra a questão das indulgências e das penitências como um meio de salvação. E é interessante que nesse primeiro momento, o seu intuito era defender o Papa, porque ele acreditava que o Papa não sabia das coisas que estavam acontecendo ali. Mas aí depois ele vai descobrir o tamanho do buraco que ele havia se enfiado. Nesse período, Martinho Lutero ele vai escrever muitas cartas e muitos sermões. Mas conta a história que os seus inimigos diziam que os hinos, que as músicas que Martinho Lutero escreveu, fizeram mais mal para a igreja do que todas as suas cartas e sermões, sendo mais conhecida delas Castelo Forte, que foi essa música aqui, muito bonita, que a gente cantou. E aí, até parabéns para o pessoal aí que tirou, que a música ficou show demais. Deus abençoe. E é legal, né, irmãos? Porque a música ela tem esse poder doutrinário. Talvez seja por isso que a igreja ela esteja tão alienada, né? Porque não sabe identificar arte, tampouco conhece de Bíblia. E aí, a gente já viu o final da história. No ano seguinte, então, Martinho Lutero ele vai ser convocado pelo imperador Carlos V a participar da Dieta de Worms, onde ali a Dieta de Worms foi uma assembleia para julgar o seu caso. Então ali ele é convidado a se retratar de tudo aquilo que ele tinha dito, tudo aquilo que ele tinha escrevido. E ele vai dizer, não, eu não vou me retratar coisa nenhuma. Se eu não for refutado pelo testemunho das Escrituras ou por argumento, a minha consciência ela vai ficar submissa à palavra de Deus, porque não é justo e nem seguro eu agir contra a minha própria consciência. Voltando então da Assembleia,
Voltando para Wittenberg, Martinho Lutero, ele é rodeado por um bando de cavaleiros mascarados, enviados pelo príncipe da Saxônia, para salvá-lo dos inimigos que já estavam à sua espera antes mesmo dele chegar em casa. Então, ele vai ser sequestrado, encaminhado para um castelo, onde ele vai ficar escondido por alguns meses e vai traduzir toda a Bíblia para o alemão, porque ele acreditava que a Bíblia deveria ser possuída e lida por todos. Então, irmãos, essa é de maneira bem simples, correndo o risco até de ser simplista demais na explicação, de como se deu a Reforma Protestante, que tinha o interesse também de reler as obras praticadas pelos fiéis. Porque sempre as pessoas viam as obras como um meio de alcançar o favor de Deus e como meio também de mostrar o tanto que elas são boas. E é por isso que Lutero ele tinha problemas com a carta de Tiago, por causa do valor das obras no seu texto, mas isso vai ser apenas mais no começo do seu conflito contra Roma. Por volta ali do ano de 1533, ele vai fazer algumas ressalvas e considerações para com o olhar do livro. Bom, é a partir dessa história que eu quero contar para vocês, falar um pouco sobre uma das solas da Reforma Protestante. E é importante vocês saberem que essas solas, elas não foram bandeiras que os reformadores no século XVI eles levantaram. Elas são coisas recentes, tem pouco mais de um século. Mas é claro que elas estavam implícitas nas reivindicações que os reformadores fizeram no período da Reforma. Ano passado, não sei quem estava aqui, mas eu tive o privilégio de trazer uma dessas solas, né? Eu falei sobre somente a Escritura. Hoje eu quero trazer para vocês sobre Soli Deo Gloria, quais as implicações desse lema para a nossa tradição evangélica protestante. E para falar sobre isso, eu quero fazer a partir do Sermão da Montanha. A gente vai continuar no Sermão da Montanha, hoje no capítulo 6 de Mateus. Então, pode abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 6. A gente vai trabalhar do versículo 1 até o versículo 18, tá bom? Eu digo que vamos continuar no Sermão da Montanha, irmãos, porque para aqueles que têm me acompanhado no Lighthouse, seja vindo presencialmente ou seja online, porque eu estou gravando todas as mensagens, elas estão lá no YouTube, depois vocês podem pegar o link e escutar. A gente está fazendo umas reflexões a partir do Sermão da Montanha. Já tivemos 2 encontros. Um no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 2, e o outro do próprio capítulo 5, dos versículos 21 até o versículo 48. Então hoje vamos continuar aqui a partir do capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler só um, mas eu vou trabalhar do 1 até o 18. Diz o seguinte o texto: Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Deus, eu peço, Deus, para que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor flua a partir de mim e que possamos, Deus, sair daqui transformados, que possamos entender, Deus, esse fundamento, somente a Deus, a glória, e que possamos, de fato, Deus, viver uma vida que glorifique ao Senhor. Amém? Bom, o que a gente tem aprendido, aqui com o Sermão da Montanha e com as leituras que a gente tem feito a partir do Evangelho de Mateus, é que Mateus está apresentando Jesus como um novo Moisés. Por isso, ele vai mostrar que da mesma maneira que o povo hebreu ele atravessa o mar, atravessa o deserto e chega à fronteira da terra prometida e Deus lhes concede uma aliança, da mesma maneira, Jesus ele sai do Egito, atravessa as águas do batismo, atravessa o deserto e chega à fronteira da terra prometida e aqui está a sua nova aliança. Por isso que no Sermão da Montanha, o que Jesus está fazendo é ressignificando a lei, estabelecendo então, em oposição à leitura tradicional da Torá, a sua forma de ler e a sua forma de interpretá-la. No Sermão da Montanha, Jesus ele também está revelando um novo tipo de humanidade, um novo jeito de ser humano, proposta que vai ser completamente subversiva à proposta dos religiosos e dos imperadores da época. Por isso, o convite que Jesus vai fazer aos seus discípulos no capítulo 5, versículo 48, para que eles se tornem santos, é um convite para que eles se tornem de fato humanos, onde o amor abnegado, desinteressado e altruísta é o fundamento das suas ações. E se antes havia convocado seus discípulos para serem santos, isso é, a serem amorosos, misericordiosos e a serem de fato humanos, agora a sua preocupação não é com a prática em si,
mas com a forma como essa santidade ela vai ser manifestada. Qual é a motivação da praxis dos seus discípulos? Porque Jesus convida seus discípulos para serem pescadores de homens e não para impressioná-los. E aí Jesus ele vai mencionar 3 pilares fundamentais na prática da justiça do povo de Israel. Ele vai falar sobre dar esmolas, a oração e o jejum. Essas eram as 3 coisas fundamentais para um judeu, porque ela representava o grau de interesse e de entrega da pessoa à prática da sua fé em Deus. E aí ele vai falar primeiro sobre dar esmolas. Dar esmolas significa necessariamente que os recursos eles estão sendo mal administrados e mal distribuídos, porque se não fosse assim, não haveria nem necessidade de dar esmolas. Então, dar esmolas é um meio alternativo para uma sociedade economicamente dominante que nega o acesso dos recursos por causa da ambição e da opressão. Infelizmente, né, a sociedade elas são muito desiguais. Uns têm muito, outros têm pouco, né, outros infelizmente não vão ter nada. E aí a gente vai ter alguns modelos que tentam romper com essa desigualdade. Para romper com a desigualdade, alguns vão propor a meritocracia, onde eles vão dizer, e eles acreditam piamente, que se as pessoas se esforçarem, que se elas quiserem, elas podem se emancipar, porque o governo vai revestir eles de meios e de possibilidades para que isso aconteça. Outros já vão propor que o ideal é que ninguém tenha demais, que você não tenha aquilo que eu não possa ter e que eu não tenha aquilo que você não possa ter. O que o ser humano deve fazer é romper com o individualismo a partir da partilha integral dos seus recursos. E aí as igrejas ficam nessa dualidade, né? Discutindo modelos políticos que são perversos, demoníacos, que têm por detrás mentes de pessoas que são pecadoras, e aí ficam debatendo o que vai dar mais certo. Se é o capitalismo ou se é o socialismo. Se é um sistema de direita ou se é um sistema de esquerda. Irmãos, nos poupe, né? Essa discussão, ela vir de um político, de alguém que não conhece o evangelho, que não conhece Jesus e a sua proposta de reino, até vai. Mas nós, a igreja, deveríamos estar refletindo sociedade a partir de outros parâmetros, com outras lentes. Mas a gente insiste em tentar conciliar o evangelho com o capitalismo. Vai dar ruim. A gente insiste em tentar conciliar o evangelho com o socialismo. Vai dar ruim. Tentar conciliar o evangelho com qualquer outro modelo de política pública não vai dar certo. Sim, a gente deve pensar modelo de sociedade, coisas melhores para a sociedade, mas nós fazemos isso a partir de outros parâmetros, de outras lentes. Mas enfim, dar esmolas é uma atitude de justiça, porque são nesses pequenos gestos de solidariedade que Deus ele vai se revelando como Emanuel, o Deus conosco. São a partir desses pequenos gestos que Deus ele vai se tornando uma boa notícia para o povo. E aqui está uma grande novidade do reino no qual Jesus ele é rei. A maneira dele de exercer poder é a partir do serviço. Serviço que é oferecido aos pequeninos, serviço que é oferecido aos doentes e aos pobres. O reino de Deus é um reino de gente, um reino humano que não persegue vida, mas que promove. Por isso sim, num mundo onde há tanta injustiça, é justo que se reparta. Essa prática, ela sempre foi e sempre será muito importante, porque ela demonstra compromisso com o outro. Depois Jesus ele vai falar sobre a oração. E apesar de muito simples, para muitos efeitos, ela é muito poderosa. Porque o modelo de oração que Jesus vai nos apresentar, ela tem em sua essência o reino de Deus, inspirando os modos de agir, estabelecendo partilha, perdão, fortalecendo a resistência contra as seduções que nos desviem desse caminho. Esse modelo de oração que Jesus vai nos apresentar, apesar de acontecer no íntimo, no privado, ela tem repercussões públicas, porque ela nos faz sair de nós mesmos, na medida em que reconhecemos que o Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai ele é nosso. Na medida em que reconhecemos que Deus ele é bondoso para comigo, isso deve ser reconhecido e assimilado não apenas individualmente e pessoalmente, mas isso deve necessariamente de transbordar a graça sobre o outro. Porque se é perdão sobre mim, é perdão sobre você também. Se é graça sobre mim, é graça sobre você. A partir do modelo de oração que Jesus vai nos ensinar,
a gente aprende que orar não é simplesmente alçar palavras a Deus, mas é também uma atitude de escuta. Porque Deus ele não está simplesmente nos ouvindo, Ele está nos vendo. E a oração como contemplação é algo extremamente difícil para a nossa sociedade. Porque estar diante de Deus, porque diante de uma sociedade, né, que é tão descontente e tão autossuficiente, as pessoas não conseguem estar diante do Pai numa atitude de adoração. E o que é adoração? Na adoração, reconhecemos e expressamos a prerrogativa de Deus sobre a nossa vida e de dela dispor conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, diante de Deus, ajoelhados, prostrados, caídos aos pés do Senhor, dizemos: Deus, eis-me aqui, faz de mim conforme o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, o que o Senhor deseja, inclusive nada. Inclusive nada. Aqui a gente aprende que no reino no qual Deus é Pai, Ele provê o nosso sustento. Ele cuida de nós, nas nossas necessidades mais básicas. Ele nos ensina a gente a confiar, né, na provisão diária. O que vamos comer amanhã? Não sei, o Senhor saberá. Mas o que pedimos e suplicamos é: Deus, cuida de mim hoje. Inclusive, Deus, me livra de mim mesmo. Porque o pecado que habita em mim suplica pelo que o meu espírito rejeita. Então, Pai, me livra das ciladas e das armadilhas que o Senhor coloca à minha disposição. Porque da mesma maneira que eu orei para que o Senhor cumpra em mim a sua vontade, livra-me, Deus, de que os meus desejos se cumpram e que eles me consumam. Essa oração ela é muito mais do que um mantra ou uma ladainha, né, a ser repetida. Essa oração ela deve ser um caminho de súplica constante pelo reino de Deus. Porque a partir dessa oração aprendemos a olhar o mundo com os olhos de Deus, a buscar saciedade plena em Deus e a buscar, né, que Deus nos livre do peso da culpa que nos consome, suplicando pelo perdão e orando para que Deus nos livre do mal e nos livre de nos tornar malvados. Porque o maior mal que o inimigo pode nos fazer é nos tornar igual a ele. Por fim, Jesus ele vai falar sobre o jejum, prática que é muito comum entre os judeus, mas que quando feita de maneira equivocada, ela se torna irrelevante. Algo muito comum na prática do jejum no nosso meio, né, no meio cristão aqui, é usá-lo como um meio para se conseguir alguma coisa. Jejum para se conseguir uma bênção, né? Principalmente quando se trata de algo muito difícil. Porque o jejum é a maneira que nós cristãos usamos para expressar a nossa dependência e a nossa fé em Deus. O jejum a gente usa para isso. Então é mais ou menos assim: Deus, eu não consigo mais, Deus, eu não posso mais, eu não consigo. Então, em sinal de rendição, então em sinal de confiança ao Senhor, eu quero te entregar esse propósito. E que ao final desse propósito o Senhor me confirme, que o Senhor me conceda e que seja feita conforme a tua vontade. E aí, meu irmão, que macumba é essa? Quando eu escuto isso, meu estômago até embrulha. Porque para o Deus que você faz isso, me lembra muito o Deus do Valdomiro Santiago. E me perdoem, desse Deus eu sou ateu. Se existe alguma atividade que você faz para Deus, para alcançar, para obter o favor de Deus, cara, repense na sua espiritualidade. Ou repense sobre o Deus a quem você está servindo. Porque se você jejua na expectativa de conquistar alguma coisa, está errado. O jejum é a maneira de lembrarmos a nossa própria consciência de que existe uma realidade mais importante do que a nossa própria sobrevivência. Existe algo mais importante do que até mesmo permanecer vivo. O jejum está caracterizado pela sua finalidade espiritual. Então, por exemplo, eu tenho orado pouco, então Deus, eu tenho orado pouco, eu vou ficar sem comer meu docinho, para que quando eu lembrar que eu preciso comer meu docinho, eu preciso lembrar que o que eu preciso mesmo é de orar. Ou então, Deus, eu estou lendo pouco a Bíblia, então eu vou ficar sem tomar meu café. Para que no momento em que geralmente, tradicionalmente, eu tomo meu café, o que eu preciso fazer mesmo é o quê? É ler a Bíblia. Os judeus, eles jejuavam na expectativa de que Deus ele cumprisse os seus propósitos para com o povo. Isso é, que Deus livrasse eles do exílio. Por isso que quando Jesus está entre eles, ele vai dizer que não há necessidade do jejum. Porque conforme o profeta Zacarias profetizou,
os dias de jejum, ou seja, os dias em que eles se lembravam da destruição do templo, esses dias seriam transformados em festa. E quando isso ia acontecer? O dia que Deus libertasse eles do exílio. E Jesus estava entre eles, a festa já estava em andamento. Jesus já estava promovendo o fim do exílio, Jesus estava promovendo um novo êxodo. Por isso não havia necessidade do jejum. Agora, o que a gente não pode confundir, né, o que a gente não pode fazer é confundir os nossos desejos pessoais com os propósitos de Deus. Os judeus jejuavam na expectativa de que Deus cumprisse os seus propósitos para com o povo, para com a nação. A gente, quando jejua, mal, a gente está pensando na nossa família. Mas, enfim, o que esse texto ele tem a ver com somente a Deus a glória? É claro que Jesus aqui, ele não está falando contra as obras, claro que não. As obras, elas estão inequivocadamente atreladas ao dever e ao papel do cristão e à missão da igreja. Porque o cristão, ele necessariamente, ele se engaja, se envolve com o mundo e com as pessoas à sua volta. Um crente que está parado, que não se envolve, que não está fazendo nada, parafraseando Marco Feliciano, ele está com defeito de fábrica. Até porque um crente que não trabalha, dá trabalho. Jesus aqui, ele está tratando da motivação dos seus discípulos. Por isso a pergunta que deve ser feita não é se deve ou não fazer obras, mas é por que fazemos aquilo que fazemos. Você faz o que você faz, por quê e para quê? Essas nuances, elas vão colocar as obras em outro patamar de discussão. Porque o que eu aprendo com esse texto é que existe um jeito errado de fazer coisa certa. E que existe um jeito mau de fazer coisas boas. O cristão é alguém que lê a realidade, vive ela a partir de outros parâmetros. Porque ele enxerga o mundo com os olhos de Deus. Então, quando a gente ajuda alguém, a gente não ajuda porque a gente é muito bom ou porque a gente tem muito e o outro tem pouco. Quando eu olho para um necessitado, eu me compadeço da injustiça que há no mundo e não é justo que essa pessoa não tenha nada para comer. Por isso eu reparto do muito que eu tenho, mesmo que seja um pão. Porque para quem não tem nada, um pão é muito. Então eu não faço para ganhar galardão no céu. Eu não honro meu pai e minha mãe para que os meus dias na terra se prolonguem. Se não prolongar, está tudo bem. Porque eu não fiz na expectativa da recompensa. Na verdade, eu não faço na expectativa da recompensa. Porque agora isso é natural em mim. Isso é natural, não tem esforço, não tem sacrifício. Porque agora, a partir de mim, flui rios de águas vivas. Você não vê macieira fazendo força, né? Fazendo força para dar maçã, é natural. A minha oração, ela é um meio de me relacionar com Deus. Então, na oração é o lugar onde eu me escondo do mundo debaixo do abraço de Deus. Por isso que quando eu estou estressado, eu oro porque em Deus eu encontro consolo. Se você quer orar na expectativa de ganhar alguma coisa, que seja para ganhar mais caráter. Porque na medida em que nos relacionamos com Deus, necessariamente nos tornamos mais parecidos com Ele. O jejum está nas mesmas categorias. O jejum é um mecanismo de lembrar a mim mesmo que eu preciso de Deus. E não um meio para me conquistar alguma coisa. Qualquer atividade que a gente faz não são meios para alcançar o favor e a misericórdia de Deus. Muito pelo contrário. É porque já fomos agraciados é que fazemos. É porque já fomos alcançados é que fazemos. E também não podemos fazer como retribuição, né? Não, Deus, o Senhor foi tão bom comigo, então é o mínimo que eu posso fazer. Não faz assim também. Porque não há nada que você faça que recompense ou que compense o bem que Ele nos fez. Mas então, Marta, o que a gente vai fazer então? Né? Porque se não faz, está errado. Se faz, está errado. O que tem que fazer? É justamente sobre isso. Não é sobre fazer, é sobre ser. O cristão, ele deve agir de maneira altruísta, sem esperar nenhuma recompensa. O cristão é alguém que age de maneira espontânea, é alguém que é autêntico. Ele mais age do que reage. Porque a sua ação, assim como Jesus, ela não é direcionada ao que pode nos recompensar ou àquele que merece ser amado. Muito pelo contrário, a nossa ação deve ser em direção àquele que não merece ser amado. Na parábola do bom samaritano, Jesus diz que o bom samaritano é o exemplo de quem cumpre o mandamento de amor ao próximo. E perceba que ele cumpre o mandamento
sem estar consciente disso. Porque esse cristão, ele sim entendeu a missão de Jesus e encarna, a partir da sua própria vida, a vocação de ser um pequeno Cristo. Porque ele entendeu que a verdadeira santidade, ela reside nos gestos simples e pequenos do cotidiano. É por isso que a sua vida, ela grita, somente a Deus a glória. Porque é essa consciência crística de quem foi transformado de dentro para fora, que entendeu quem é e para o que foi chamado, é que destrona todos os ídolos que o afasta de Deus. Porque, sem sombra de dúvidas, o grande problema da humanidade, o grande problema do mundo é o pecado. E esse pecado, na Bíblia Sagrada, tem um nome, é a idolatria. De Gênesis a Apocalipse, a gente falha em adorar o único e verdadeiro Deus. Em vez disso, a gente tem adorado algum atributo ou alguma força dentro da ordem criada. A gente adora nós mesmos, adora fulano, beltrano. Somos mestres em fazer bezerros de ouro. Eu já falei sobre isso uma outra vez, mas o papel do primeiro casal ali no Éden era o quê? Era estender e preservar a ordem já estabelecida por Deus. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que cuidar do mundo de forma coparticipativa com o seu Senhor. Logo, tudo aquilo que eles são e tudo aquilo que eles fazem é sustentado por Deus. Por isso, a sabedoria, ela era algo a ser conquistada juntamente com o Criador. Quando eles comem do fruto, eles estão buscando ilegitimamente a sabedoria. Eles estão querendo serem donos de si mesmos. Isso é, o que eles estão querendo? Autonomia. E isso, no fundo, é uma idolatria. As suas atividades, do primeiro casal eram exercidas e sustentadas pelo Criador. Por isso, tudo aquilo que eles faziam glorificava a Deus. Porque tudo que eles faziam era bom, porque era feito por meio e através do seu Criador. Por isso, os seres humanos, eles foram feitos para a vida que vem de Deus. E somente a Ele adorar. Adorar aquilo que não é Deus é se apaixonar pela morte. Então, irmãos, a glória, ela é somente a Deus quando aprendemos a ser dependentes de Deus. Entendendo que se há algo bom que nós fazemos, pode até vir de nós, mas não tem origem em nós. Que o Espírito Santo traduza essas palavras no seu coração e que o Espírito te transforme de dentro para fora, para que assim vocês sejam um sinal visível do reino de Deus, para que os ídolos sejam destronados e para que por meio da sua vida vocês produzam obras que expressam o caráter do Deus a quem você serve. Porque aí sim você vai agir impulsionado pelo Espírito. E com isso, as suas obras não serão glorificadas, mas sim o Deus a quem você serve. Porque tudo que você fez só foi possível por Ele e para Ele. Então eu gostaria de te convidar a ficar de pé. E a participar desse momento ao redor aqui da mesa, na memória de que a única obra possível e necessária para que pudéssemos ser aceitos por Deus, ela já foi feita. Todas as outras coisas que você faz, todos os pães que você já dividiu ou ainda vai dividir, todas as almas que você já ganhou para Jesus, não te tornam melhor ou pior diante de Deus, porque tudo que tinha que ser feito, já foi feito. Então coloca isso na sua cabeça. Não há nada que você faz que te torne, que vai fazer com que você seja aceito por Deus. Nada, não tem que nada, irmãos. E esse é o momento da ceia, é o momento em que memoramos isso. Mas não necessariamente, irmãos, não fazemos isso de maneira passiva. Porque cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja encarnar o amor e a misericórdia de Deus, sendo luz, sendo sal, ou seja, fazendo obras, mas consciente de que todas essas obras, essas obras que fazemos, são frutos da grande obra do reino que já foi implantado dentro de cada um de nós. Por isso, cabe a nós, a igreja, externalizar e sinalizar que agora um novo mundo ele é possível. Um mundo onde há amor, onde há perdão, onde há partilha e onde há graça. Que Deus nos abençoe.